Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 11 de outubro. E o versículo que vamos meditar está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gostaria de te fazer uma pergunta. Quando você vai ao templo físico, né? A igreja. O que você espera encontrar? Um ambiente agradável, cheio do manifestar do Espírito Santo, louvor, adoração e palavra, comunhão? Creio que sim, não é mesmo? Agora, uma vez que somos templos do Espírito Santo e que, assim, Deus habita em nós, a pergunta é: o que Deus tem encontrado em nosso interior? Um ambiente agradável, cheio do Espírito Santo, louvor, adoração, palavra e comunhão? Conclusão: o que queremos encontrar fora, primeiro tem que estar dentro de nós, se de fato somos habitação de Deus. Porque nós, quando acei- quando entendemos que queremos andar no caminho, né, o ser cristão, ser cristã, é querer andar no caminho, e no caminho que é Jesus. E aí nós sabemos que Jesus, ele não quer só assim um relacionamento superficial, ele quer que morar dentro de nós, não é mesmo? Ele quer habitar dentro de nós. E se alguém como Deus, como Jesus, como o Espírito Santo habita em nós entendemos que estamos falando de alguém perfeito, de alguém que é puro, de alguém que é limpo, de alguém que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, como nós vimos aqui no último devocional, né? Reconhecemos quem Ele é, mas não só por palavras, mas em nossa vida, na nossa vida de devoção, na nossa vida de piedade. É interessante porque neste capítulo, Paulo ainda vai falar com a igreja de Corinto sobre ele não poder, né, dar para eles, oferecer para eles é, um alimento mais, né, é, mais forte, né, tinha que dar ali a, o leite ainda. Por quê? Porque ele estava falando com eles não como a espirituais, mas como a pessoas carnais, pessoas que estavam ainda, sabe, conhecendo ainda, mas não estava já com a vida firmada a ponto de entender os processos que passa. E nós podemos observar que não é tempo de igreja que faz isso com a gente, não é. Não é quem mais leu a Bíblia, não é quem mais fez obras de caridade, não é sobre isso. É sobre ser firmado em Deus, querer a cada dia ser habitação dele, né? Por isso que Paulo vai falar, não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Nós já falamos aqui sobre o versículo posterior, do versículo 17, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E eu lembro que nós comentamos sobre o que nós fazemos com o nosso corpo, o que tem sido manifesto através de nós, né? Então, isso vai revelar o quanto temos de Deus em nós, né? As nossas atitudes vão revelar, né? O que tanto que temos de Deus, como temos de fato vivido a vida cristã. E isto sem esforço, sem esforço. É sobre entender.
Não tem aquela, porque eu estou em casa, ninguém está vendo, ou porque não tem essa de ninguém está vendo. Não existe para o cristão, ninguém está vendo. Sempre tem. E esse alguém que está vendo o tempo todo é o alguém mais importante da vida do cristão, da vida de uma mulher cristã. Então, quando a gente passa a ter este temor, sabe? Reverencial a Deus desta forma, nós temos a presença dele na nossa vida, querida. E aí passamos a oferecer um ambiente propício para que isso aconteça. Porque nós já falamos aqui, Jesus não habita em qualquer lugar, Jesus é puro. Ele não vai ficar num coração sujo, onde só pensa. Eu tenho comentado aqui com vocês e com outras pessoas assim ao meu redor sobre a minha luta que eu falo, meu Deus, quantas vezes é aquela coisa, a gente não quer pensar coisas más, coisas ruins, mas vem aqueles pensamentos ruins na nossa mente e eu luto contra eles. Glória a Deus que temos lutado, queridas. Pior é quando a gente já não quiser lutar mais, deixar eles dominarem nossa mente, nosso coração, nossa vida. E aí, a partir daí, minha filha, como dizem, né, só ladeira abaixo. Como vamos ser templo do Espírito de Deus se nós não frutificarmos o que o Espírito Santo frutifica, né? Então, muitas vezes queremos chegar na igreja e ter um ambiente propício para um culto, né? E as pessoas nos recebendo, falando conosco com alegria. E nós, como templo do Espírito de Deus, né? Então, é algo para refletirmos de fato, né? Essa reflexão aqui vem para nos confrontar de uma certa forma, mas esse confronto, gente, ter Deus na vida deve ser o desejo, né? Desejo de todo ser que cristão, toda mulher cristã, todo homem cristão, desejo de ter o Espírito Santo habitando, não é mesmo? Aí passamos pelo processo de santificação diariamente, é uma busca por estar no caminho, sabe? No caminho. Por que Jesus é o caminho? Porque temos que dar passos um atrás do outro, vivendo com Ele, vivendo a vida dele em nós. E isso, queridas, para nós que entendemos a eternidade, é maravilhoso, é bênção, sabe? É uma forma que a gente anda neste mundo e consegue ter uma percepção da paz que excede todo entendimento, do amor, tal, sabe aquele tal amor, sabe? O amor de tal maneira lá de João 3,16, ter essa percepção deste amor. Só andando com Cristo, só tendo esse relacionamento, só tendo o Espírito Santo habitando em nós. Então, isso faz parte da maturidade cristã. E aí, quando nós entendemos isso, ele não vem só visitar. E não acontece aquela questão, né, que nós falamos ontem, sobre o que Jesus falava ali com os discípulos, né, que Deus vem, limpa, somos libertas, e aí a casa fica limpa, cheirosa, vazia, e aí a gente abre espaço, né, abre a porta para qualquer coisa, e aí vem 7, né, demônios piores. A casa se torna bem pior, né? Isso aí é quando ainda se é menino. Quando não, nós nem dá tempo. Dá tempo de. O inimigo vem, você já está ali sem. Se você caiu, outra pessoa você já está ali se levantando e pedindo Deus misericórdia e está santificando e se purificando. Através da palavra, através da adoração, do louvor. É, é um processo, né, queridas? É um processo, mas que processo maravilhoso. Que processo maravilhoso. Como é bom, como é bom, como é bom ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Que isso seja uma constante em nossas vidas, que esse seja o desejo do nosso coração, porque sem Ele nada podemos fazer, não é mesmo? Vamos orar, querida? Senhor, perdoa-nos a hipocrisia que enche nossos corações, sempre cobrando que tudo ao nosso redor seja perfeito em culto a Ti, quando o nosso interior está com o altar quebrado. Reconstrua-nos, Senhor. Se necessário, faça tudo novo.
para termos o prazer em te receber dentro de nós. Amém. Amém, querida. Sejamos templo, habitação do ser mais precioso que existe no mundo, que é o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça para isso. Amém? Obrigada por ter ficado até aqui, nesses minutinhos, meditando a palavra, mas que você medite ainda durante o dia, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Muito obrigada a todos que têm chegado aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês. Se te o desejo, compartilhe este áudio para abençoar outras mulheres também na caminhada. Amanhã estamos de volta, espero por você. Um abraço e até lá.